O que organizar nos primeiros 30 dias de um escritório de arquitetura? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Nos primeiros dias de um escritório é muito fácil a gente gastar a nossa energia com o nome, identidade visual, Instagram, a forma que a gente vai se apresentar. E é esse o nosso primeiro pensamento quando a gente vai abrir uma empresa. Mas antes de parecer uma empresa, o escritório ele precisa conseguir responder umas perguntas mais importantes. O que ele vende, para quem ele vende, quanto a gente precisa faturar, como que o cliente vai chegar até a gente, como que o projeto vai ser conduzido e quem vai decidir o quê. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar a estrutura mínima que um escritório precisa construir no primeiro mês para realmente começar com mais clareza, sem tentar deixar tudo perfeito antes do primeiro cliente. Mas, pelo menos, começar de um jeito organizado para não se encontrar ali no meio do caos. Eu sei que quando a gente decide abrir o nosso escritório, a primeira coisa que a gente pensa é onde a gente vai fazer identidade visual, como que a gente vai montar um portfólio, a gente vai ter CNPJ, não vai ter, a gente precisa comprar algum software. Tudo parece muito urgente. Mas a verdade é que nem tudo precisa ser resolvido no primeiro mês. Se a gente estivesse começando um escritório hoje, a gente dividiria os nossos 30 dias em 4 prioridades: direção, dinheiro, comercial e operação. Porque não vai adiantar nada ter um perfil super bonito se ninguém entende o que você vende e para quem você vende. Não adianta fechar um projeto se o valor desse projeto não vai sustentar o teu trabalho. E também não adianta conseguir clientes sem saber conduzir eles aquilo que você prometeu. Na primeira semana, nos primeiros 7 dias ali, é importante definir qual escritório que você está construindo. Então, na primeira semana, a gente não vai pensar em identidade visual, mas sim em direcionamento. Antes de comunicar o escritório, a gente precisa entender o que a gente pretende oferecer e como que a gente vai definir isso. Primeiro, a gente vai pensar quais serviços que a gente vai oferecer inicialmente, qual que é o tipo de projeto que o escritório vai conseguir executar bem, então qual que é a nossa maior expertise, quem é o cliente mais compatível com esse tipo de serviço, em qual região que o escritório pretende atuar, o que vai estar incluso em cada entrega, então qual vai ser o processo, né? E aí, a partir disso, a gente também vai entender o que não vai fazer parte desse escopo, quantos projetos a gente consegue atender ao mesmo tempo e por que alguém escolheria esse escritório. Então, o importante não é encontrar um nicho definitivo, ou decidir como que o escritório vai funcionar daqui 10 anos. Mas a gente precisa ter uma clareza suficiente para não responder de uma forma diferente toda vez que alguém perguntar o que a gente faz. Toda vez que a gente for atender um cliente, toda vez que a gente for começar um projeto, ele precisa ter início, meio e fim do mesmo jeito. E no final dessa primeira semana, o que a gente precisa ter pronto, né, e estruturado? Uma descrição clara do escritório, então dos serviços oferecidos, do tipo de cliente que você vai conseguir atender, porque a partir daí você vai conseguir orientar a tua comunicação, vai conseguir ir atrás desse cliente, tu vai entender como que vai fazer a tua proposta, como que vai ser as tuas conversas comerciais, quais parcerias vão fazer sentido. Então, é importante a gente pensar nisso em primeiro momento. Outro ponto é que, se o escritório tiver sócios, é importante também a gente organizar essa sociedade desde o início. Quando 2 ou mais pessoas começam juntas, muitas decisões elas podem parecer óbvias, porque a gente está lá empolgados, né, confiantes e tudo mais, mas aquilo que não é conversado no início pode ser que apareça depois, quando o volume de trabalho aumente. Então é importante numa sociedade a gente ter muito alinhado quem vai cuidar do quê. Então, quem vai fazer parte mais do comercial, quem que vai conduzir mais a parte de projetos, quem vai ser o financeiro, quem que vai falar com o cliente fornecedor, como que as decisões vão ser tomadas. Em relação a dinheiro também é importante falar como será dividido, quantas horas cada sócio vai dedicar ao escritório. Então não basta dividir as tarefas porque cada um gosta de fazer tal coisa. A gente precisa definir responsabilidades e critérios de decisão. E a partir do momento que a gente definir isso desde o início,
mais fácil e mais fluido fica uma sociedade. Na próxima semana, a gente passou a primeira semana aí, na próxima semana, do dia 8 ao dia 14 ali do mês, a gente vai organizar o dinheiro antes de definir o nosso preço. Então a gente precisa entender quanto que custa manter um escritório ativo e quanto que ele vai precisar faturar para estar ali. Muitos profissionais, a gente vê isso aqui, começam calculando o preço apenas com base ali no tamanho do projeto, no valor que vai ser cobrado, né? Às vezes até por experiências que teve nos outros escritórios, mas o preço, na verdade, ele precisa considerar a estrutura do teu negócio, do teu escritório. Então, para isso, você precisa levantar os teus custos. Você precisa entender quanto que você gasta para ter o teu escritório ativo. E levantar custos aqui, a gente está falando em levantar custos de espaço físico, se houver, de internet, telefone, contabilidade, imposto, deslocamento, divulgação, salários, prolabores. Então, mesmo que o seu escritório seja pequeno, ai, Laura, eu tô sozinha aqui, tô de home office, você tem custos. Tudo isso precisa entrar nessa conta. Tu precisa entender quanto que você gasta. E aí, você vai definir uma meta mínima de faturamento. Porque a partir do momento que você sabe quanto o seu escritório precisa faturar, fica muito mais fácil de você definir essa meta. Então, o teu escritório tem que faturar para quê? Para pagar os seus custos, para remunerar você ou seus sócios, para manter os impostos em dia, para ter uma forma de também reservar um dinheiro, investir ali num crescimento do escritório. Então, tudo isso entra na conta. A partir do momento que a gente entende quanto que a gente precisa faturar, aí a gente também entende quantos contratos a gente precisa fechar e qual que é o ticket médio desses contratos que a gente vai precisar buscar. Sem essa conta que eu tô falando aqui para vocês, o escritório, ele pode trabalhar bastante, pode faturar e mesmo assim pode continuar sem saber se o resultado está sendo bom. Então a gente precisa ter essa organização financeira para ver a cor do dinheiro, tá? Porque senão a gente vai se frustrar sim lá na frente em trabalhar e não ver resultado. Outra coisa também que é importante fazer nessa segunda semana, organizar proposta, contrato, forma de pagamento. Então, viabilizar isso para o teu cliente é muito importante, você entender como que vai ser, né, viabilizado. O escritório, ele precisa ter uma base para formalizar as primeiras vendas. Não quer dizer que tudo que você definir nesse momento vai ser assim para sempre. Não, o escritório vai evoluir. Mas é importante a gente começar com algum documento, com alguma personalização e padronização. É melhor começar com uma estrutura simples e clara do que algo super rebruscado e que não faz às vezes sentido para o teu escritório. Até um ponto importante. A gente sabe que tem muitas pessoas que vendem, né, esses pacotes de proposta e tudo mais, e é super interessante. Se você comprar, você também conseguir olhar para isso e personalizar para a tua realidade. Então não faz só um copia e cola. Porque às vezes aquilo que faz sentido para um escritório não faz sentido para outro. A gente já viu bastante isso acontecer aqui. Às vezes a pessoa está usando uma proposta base de alguém e para ela não está funcionando e tem que reformular. A tua proposta, ela precisa estar falando com aquele cliente que você definiu. Ela precisa estar vendendo aquele projeto, aquele nicho de serviço que você definiu lá em primeiro momento. E também essa proposta, ela precisa estar inserindo o quê? O que você compreendeu sobre o projeto, o serviço, as etapas, as entregas, o prazo, o investimento. Então, tudo isso são coisas que precisa estar dentro dessa proposta. Outro ponto importante, contrato. O contrato é muito importante. Ele protege muito todo o processo, protege você, protege o seu cliente. Então, ele é bom para os dois lados. E aqui dentro do contrato a gente sempre fala, é importante procurar um profissional que faça esse contrato para você. Procure um advogado. Pense que um advogado vai ser um gasto, não vai ser um investimento para você realmente conseguir deixar tudo muito claro para o seu cliente, mostrar também autoridade desde o início e principalmente para que você não tenha problemas futuros. E aí, a gente fecha a nossa segunda semana do mês. Na terceira semana do mês, o que a gente faria? Criaria um processo comercial. Então, depois que a gente definiu o que o escritório vende, quanto ele precisa faturar, é hora da gente organizar como que os clientes vão chegar até a gente
e como que a gente vai conduzir eles. O processo comercial, ele pode ser super simples no início, não precisa ser cheio de reviravoltas, mas ele precisa existir. Então, a gente precisa definir o caminho do cliente. Ele vai entrar em contato, vai ter uma fase de qualificação, vai ter uma reunião para apresentação de proposta, vai ter um acompanhamento, um follow-up, e aí a gente vai passar para o contrato. A gente vai começar a visualizar aqui, nessas etapas, né, quais vão ser as etapas desse processo comercial, quem que vai ser o responsável, qual a informação que a gente precisa coletar em cada etapa, onde que a gente vai registrar também tudo isso. E um ponto importante é sempre ter a primeira resposta ali com o cliente, naquele primeiro atendimento, mais padronizada. Então, quando a pessoa envia uma mensagem para você, oi, tudo bem? Quero saber mais sobre o seu trabalho, a gente precisa ter uma resposta que acolha, a gente precisa ter uma resposta que peça informações necessárias e conduza esse cliente. Aqui a gente fala muito sobre dar direção, tá? A gente não quer enviar um questionário enorme, despejando já valores, falando sobre coisas que às vezes o cliente nem sabe. Então a gente precisa dar direção. Quando a gente fala de dar direção, isso também vai acontecer na reunião de vendas, que é importante a gente estruturar. A gente precisa preparar perguntas que vão ajudar a gente e o cliente a entender, né, lá na hora da reunião, o que ele deseja, por que ele precisa começar agora, qual que é o prazo, o que ele espera da gente, né? Quais são as expectativas dele em relação ao escritório. Então, a nossa reunião, né, o nosso processo comercial, ele não precisa ser engessado, mas a gente não pode depender de improvisação. E para isso, a gente precisa criar um controle simples. Então, pode ser uma planilha, um quadro, alguma ferramenta de gestão que a gente tenha isso muito bem anotado. Então, a gente precisa registrar, né, o nome, como que aquele cliente chegou até você, qual que é o tipo do projeto, em qual etapa tá. Então, tá em orçamento, tá em negociação, qual que é o valor daquela proposta e, principalmente, a data de retorno. Então, é importante a gente também ter isso muito alinhado, não deixar esse cliente em aberto. O escritório, ele não vai precisar começar com um sistema super complexo, mas você precisa saber que desde o início você não pode depender da tua memória e do WhatsApp. Então, pelo menos, tem ali, nem que seja num bloco de notas, essa listinha. E também é importante você organizar nesse processo comercial como que os primeiros clientes vão ser encontrados. A gente sempre fala, esperar o cliente chegar não é uma estratégia comercial, né? A gente precisa ir atrás. Fazer só conteúdo nas redes sociais não é uma estratégia única. Então, o escritório ele precisa ativar relações, precisa criar caminhos e precisa aparecer. Algumas frentes possíveis que a gente pode fazer para isso. Avisar contatos profissionais sobre o novo escritório, retomar às vezes relacionamentos com antigos clientes, com parceiros, se aproximar de algum fornecedor, olhar também para o nosso meio, né, para os nossos amigos, nossos colegas, produzir conteúdos sim, mas conteúdos que façam sentido para aquele cliente que a gente definiu lá na primeira semana, participar de eventos, de espaços relevantes, às vezes fazer um programa de indicação para clientes ou até para amigos que, né, já conhecem o teu trabalho. Aqui a gente tem várias formas de fazer isso. A gente só precisa saber que a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, se afobar e querer agarrar o mundo, né? A gente precisa escolher ali entre 2 a 3 frentes e tentar manter uma constância ativa. O comercial, ele não vai ser algo que tu vai olhar uma vez só e deu. A gente vai estar em constante evolução com ele e sempre em movimento nesse setor. Chegando na última semana dos nossos 30 dias, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar todo o processo de projeto e como que ele vai ser construído dentro do teu escritório. Por quê? A gente já preparou como a gente vai vender, mas a gente também precisa estar preparado para entregar aquilo que a gente vendeu. E essa organização, ela precisa começar antes mesmo desse primeiro contato que a gente tem com o cliente. Então, a gente precisa desenhar as etapas do projeto, a gente precisa entender o que vai acontecer a partir do momento que o cliente assina o contrato. A gente vai fazer um briefing, a gente vai fazer um levantamento, esse briefing a gente vai fazer por reunião, por formulário, a gente vai fazer um estudo inicial, vamos fazer layout primeiro, vamos fazer layout junto com o projeto 3D, vamos fazer detalhamento, vamos fazer orçamentos ou não,
Vai ter alguma forma de acompanhamento depois, ou isso vai ser um serviço à parte, enfim. Para cada etapa, a gente precisa entender o que a gente vai fazer, quem vai fazer nesse momento, quais etapas também o cliente vai precisar aprovar, quais documentos que esse cliente vai precisar nos entregar e quais que a gente vai precisar entregar para ele e como que a gente vai entregar isso. Quanto tempo, em média, cada etapa leva. Então, esse desenho, né, esse mapeamento que a gente fala, ele vai ajudar você a construir cronogramas mais realistas. Vai evitar que o teu projeto ele seja conduzido ali pela urgência do dia a dia. Então, vai te ajudar também a ter muito mais clareza de quanto de capacidade produtiva tu vai ter dentro do teu escritório. E dentro disso também entra uma estrutura de arquivos, de informações. Então, não adianta a gente só ter ali um mapeamento bonitinho, mas está dentro da nossa cabeça, né? É preciso anotar isso em algum lugar e também a gente precisa organizar os padrões. Então, padrões de nome de arquivos, padrão de classe de cliente, padrão de aprovação. Então, tudo isso é importante que a gente tenha muito bem padronizado. Tudo bem se lá futuramente isso vai mudar em algum momento, mas se desde o início a gente tiver isso muito alinhado, a gente vai conseguir tanto visualizar internamente daquela paz de espírito, mas também daqui a pouco a gente vai precisar contratar alguém, né? Vai precisar terceirizar algum serviço, essa pessoa ela vai conseguir encontrar essa informação independente de quem criou esse arquivo ou esse documento. Outra coisa também importante é definir como vai ser a comunicação com o cliente. O cliente, ele precisa saber, né? Como que tu vai conversar com ele? Vai ser por WhatsApp? Vai ser por e-mail? Quais horários que você está disponível? Como que aprovações vão ser registradas, né? Quem que vai ser o contato principal ali com o escritório? Então, esses acordos, né? Se a gente não tem eles, essas informações elas ficam perdidas. Então, uma boa experiência do cliente, ela não depende só de uma qualidade excelente de projeto. Não. Ela vai depender da sensação de que o processo ele está sendo muito bem conduzido. Então, por isso, a gente precisa ter isso muito alinhado com o nosso cliente. E claro que é importante que a gente crie uma rotina mínima de gestão. Então, nos primeiros 30 dias, o escritório vai sim precisar reservar um tempo para cuidar de si próprio, principalmente quando os projetos começarem a ocupar a agenda. Então, desde o início, tem uma rotina que você possa incluir, por exemplo, semanalmente, uma reunião semanal de revisar parte comercial, de fazer todos os acompanhamentos, de organizar prioridade de projeto, verificar prazo, pagamento, tudo isso. Mensalmente é importante revisar o teu faturamento, analisar os teus custos, acompanhar também as propostas e os contratos para entender, né, se pode chamar novamente, revisar aquilo que às vezes precisa ser ajustado, que a gente olha, né, às vezes fala que vai ajustar e nunca ajusta, então mensalmente a gente pode pensar nisso também. Porque quando a gente começa a trabalhar, né, quando a gente abre o escritório, os projetos começam a aparecer, o comercial e a gestão, às vezes a gente deixa um pouco de lado. E só vamos olhar para realmente quando surgir um problema. Mas a ideia é que isso, desde o início, a gente cria uma rotina para que isso não aconteça. O que é importante você entender? Nos teus primeiros 30 dias, o teu escritório ele não precisa estar perfeito, com um site super completo, uma equipe grande, todos os processos documentados, um plano definitivo. Não. Você pode construir essas coisas com o tempo, mas você não pode não ter clareza sobre o que vai ser vendido, quanto precisa ser faturado, como que os clientes vão chegar, como que as vendas vão ser conduzidas e principalmente como os projetos vão ser entregues. É importante você saber isso, porque isso vai dar qualidade para o teu atendimento, para o teu serviço, para o teu processo. E se a gente não tem essa clareza, a gente comete aqueles erros básicos de principiante, que tá tudo bem a gente cometer, mas eu não quero que você cometa. Então, o que é? Atender todo tipo de cliente. Então, assim, ficar com medo de não ter projeto e pegar qualquer coisa, às vezes coisas que principalmente não valorizem o teu serviço. Cobrar apenas para conseguir fechar, então dar muito desconto, ou realmente não entender quanto que você precisa ganhar e aí cobrar ali por feeling e depois
visualizar que você pagou para trabalhar. Atender cada cliente de uma forma, então cada cliente tem cliente que tem reunião, tem cliente que não tem, e isso vai bagunçar bastante tanto a tua cabeça como para os clientes. Isso tem até um ponto importante. Os clientes, quando se conhecem, principalmente quando é de indicação, comentam entre si, isso pode gerar uma imagem ruim para você. Enfim, dito tudo isso, eu sei que você não vai cometer esses erros, porque aqui você aprendeu que os primeiros 30 dias não servem para construir um escritório perfeito, mas servem sim para criar uma base que vai te permitir vender, entregar e receber sem depender totalmente do improviso. Aqui na DOP, a gente ajuda o escritório de arquitetura a transformar essa experiência técnica em um negócio mais estruturado, mais claro, mais preparado para crescer. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E claro, se você estiver começando um escritório agora, sem organizar já essa base, chama a gente aqui pelo link da bio, que a gente vai adorar conhecer mais sobre a sua história e saber como a gente pode te ajudar.